Olá, alunos e alunas do 7º ano. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à aula de notícia e reportagem. Estou aqui com o meu amigo Bruno, que é o intérprete do dia, e estaremos iniciando essa aula lembrando vocês daquele detalhe que vocês não podem perder, que é as informações importantes na aula. Então, organiza aí o seu espaço, não é? Pega aí o seu lanchinho, se organiza na sala, em qualquer ambiente da sua casa e aproveita a aula, tá bom? Então, cada aula nós temos muitas informações para transmitir para vocês. Informações, conhecimento, tudo de bom. E aí achei interessante a aula da professora Isabel que acabou nesse instante, é que ela estava incentivando os alunos dela a ler a questão. Isso é muito importante, não é? A leitura, a releitura, a escrita, a reescrita, todo conhecimento, ele é construído a partir de um processo de escolha, não é? Nós temos que escolher, conhecer mais, aprender mais. Então, vamos aprender mais hoje? Então, eu vou relembrar para vocês as características do gênero notícia. Estas características já foram apresentadas para vocês, mas é tão importante relembrar. Vamos relembrar? O texto, não é? O gênero notícia, ele é um texto de cunho informativo. Toda notícia traz uma informação. Ele é também um texto descritivo. Quando ele está sendo lá, não é, formado, tecido, ele está sendo detalhado. Então, ele é um texto descritivo. E, ao mesmo tempo, também ele é narrativo, porque o locutor estará narrando esse texto, essa notícia para você. Então, para nós, para você, para nós, ele é um texto relativamente curto, não é? São textos relativamente curtos, veiculados em meios de comunicação. E quais são esses meios? É a televisão, não é? O blog lá, não é? Então, nós temos vários meios de comunicação hoje, graças ao avanço da tecnologia. Então, a notícia tem como objetivo informar a população aqueles fatos, acontecimentos mais relevantes do dia, não é? Ou da semana. Então, vocês percebem que quando está acontecendo aquele momento do jornal, não é? Quando está sendo exibido, aqueles fatos mais relevantes, às vezes eles passam mais de uma vez, eles passam a semana toda. Por quê? Esta informação que está sendo passada, ela precisa ser passada mais de uma vez para conscientizar a população. Então, a notícia, ela tem esse papel de narrar, descrever, discutir, não é? Às vezes, nós vamos perceber hoje aqui na aula, vocês terão conhecimento amplo deste gênero que é notícia. Vamos lá, minha gente, avançando. Então, a característica do gênero notícia é essas informações que eu coloquei para vocês. Eles são publicados, né, nos meios de comunicação como jornal, rádio, televisão. A linguagem, isso é muito importante. Vocês percebem que quando os jornalistas, né, nacionais e regionais, que são os nossos jornalistas daqui de Pernambuco, eles estão transmitindo o jornal, né? Lá eles têm uma linguagem totalmente formal, clara, não é? Objetiva. Como já falei, a notícia está sempre, não é? Sendo renovada, ou tem que ser daquele dia, ou ela está sendo colocada aquele fato, aquele acontecimento relevante da semana. Não é algo que está acontecendo ou nacionalmente, ou internacionalmente, não é? Ou até, não é, regional, no nosso estado, na nossa região Nordeste. Então, vocês irão perceber que ela pode passar mais de uma vez na semana, porque o objetivo dela,
daquela notícia é conscientizar a população. Nós vimos lá que o tema da nossa aula é notícia e reportagem. Será que existe alguma diferença? Vamos ver. Então, o gênero reportagem, ele é um texto jornalístico, texto expositivo, informativo, descritivo, narrativo e opinativo. Vocês percebem que na característica do gênero notícia, vocês viram que tinha lá que ele era informativo, descritivo e narrativo. Só que no gênero reportagem aumenta mais um, opinativo. Então, quando os jornalistas estão transmitindo a notícia, não tem ninguém lá no estúdio opinando ou discordando, discordando é opinião também, não é? Discordando ou concordando com o que eles estão falando. As pessoas podem estarem fazendo isso nas suas casas, nos ambientes que estão assistindo, mas não naquele momento. Já o gênero reportagem, não é? Que é a reportagem que é feita na rua ao ar livre, não é? Em um determinado setor, não é? Do estado. Então, essa reportagem que é exibida, não é? Que é esse gênero reportagem, ele é um gênero opinativo. Apresenta discurso direto e indireto. O texto é escrito em primeira e terceira pessoa. Quem são essas pessoas? Na aula de verbo, não é? Nós tivemos essa informação, não é? Primeira e terceira pessoa. Texto geralmente mais longo, publicado nos meios de comunicação. Então, naquele momento do jornal, é exibido a reportagem que foi feita com as pessoas na rua ou em determinado departamento público, não é? Em determinado local. Então, vocês percebem que a matéria é exibida, não é? Trazendo para a gente esse gênero também, que é a reportagem. Vamos analisar a diferença entre notícia e o texto de opinião, tá? Eu já falei, mas é muito importante lermos, não é? Percebermos o detalhe, não é? Da diferença entre a notícia e o texto de opinião. A notícia, ao contrário do texto opinativo, tem como principal finalidade a informação sobre o fato ou acontecimento. Vocês percebem que na reportagem há uma opinião ali sendo dada, não é? Por alguém que está sendo entrevistado. Então, isso acontece sempre, não é? O texto opinativo, ele prioriza a opinião sobre determinado assunto e os argumentos que convençam o leitor ou ouvinte da opinião que expõe. Pode, por exemplo, emitir opinião sobre diversos assuntos de diferentes maneiras, por meio de diversos gêneros textuais. Carta do leitor, comentários, artigo de opinião, resenha crítica, entre outros. Vou mostrar para vocês alguns exemplos de textos opinativos. Gênero textual pertencente à ordem do relatar. A notícia caracteriza-se pela documentação e registro de vivências humanas situadas no tempo e espaço definidos. Já as cartas de leitor, como texto argumentativo que são, em geral, inicia-se aceitando ou refutando as ideias contidas nos textos que as motivam.
Então, dentro de uma carta escrita, uma carta de leitor, não é? Nós percebemos que as ideias, às vezes, está refutando, contestando, não é? A ideia que está ali, que as motivaram a escrever. Em seguida, apresentam argumentos que pretendem reforçar as ideias defendidas, por serem publicadas na mídia, imprensa, jornais e revistas e serem editadas. Não apresentam a organização gráfica característica das cartas em geral, data, destinatário, remetentes e despedida. Então, vocês percebem que existe aqui uma ordem, não é? A data, o destinatário, o remetente que escreveu, a despedida, não é, lá no final. Então, existem passos a serem seguidos na carta ao leitor. Então, seguindo, não é? Nós temos o que é argumento. Argumento é a opinião fundamentada com provas ou estratégias argumentativas. É um recurso utilizado para defender uma tese baseada num fato. Então, o argumento, a parte de argumentação, ela está presente na carta do leitor, não é? Em uma tese defendida por um universitário. Então, tese é o posicionamento diante de uma informação a respeito de um tema, havendo aceitação ou discordância. Então, em uma tese, você está defendendo, não é, um fato, um acontecimento, e usando ali dentro daquela tese provas que precisam ser defendidas pelo escritor, por alguém que está expondo a sua tese. Então, fato, algo cuja existência pode ser constatada de modo indiscutível. Então, fato é um acontecimento. O acontecimento é algo que não tem que ser discutido, aconteceu. Então, ele vai ser exposto e defendido, não é? Pode ser discutido, pode. Mas aí tem aquela situação que é fato, que aconteceu. Opinião, maneira de ver, ponto de vista, a ausência de provas e de estratégias argumentativas. Então, a opinião do público. Às vezes você está assistindo uma reportagem, não é? Um jornal lá da manhã ou do meio-dia ou da noite, e aí você percebe que o repórter está lá entrevistando, não é, uma pessoa, e esse cidadão, ele fala de uma forma coloquial, ele coloca a sua opinião, às vezes a sua opinião tem críticas, não é? Porque ele não está ali comprovando nada, ele está falando deliberadamente, não é? Aquilo que ele está pensando, ele está expondo a sua opinião. Seguindo, voltando aqui, a carta de reclamação. Ela tem como finalidade de apresentar uma reclamação sobre uma situação ou um acontecimento. Então, na carta de reclamação, esta pessoa está apresentando a sua insatisfação por algo que aconteceu. Como eu falei para vocês, lembrando fato. O fato, um acontecimento, é algo que é incontestável, aconteceu. Mas aí qualquer pessoa pode reclamar uma situação que para ela foi desagradável, ela pode sim chegar e escrever uma carta de reclamação, tá? Seja para qualquer departamento, não é? De forma pessoal para alguém que de certa forma lhe chateou, você pode escrever uma carta de reclamação, não é? E nessa carta você tem como finalidade colocar ali a sua insatisfação por algo que aconteceu. Seguindo, como todo texto argumentativo, deve-se valer de argumentos e contra-argumentos que convençam o leitor destinatário
façam-no aceitar o ponto de vista exposto e assumir os motivos da reclamação como verdadeiros e justos. Então, na carta de reclamação, nós temos que convencer, não é, a pessoa que é o destinatário, a quem estamos destinando a carta de reclamação, a aceitar os nossos argumentos, não é? Que podem ser injustos, né? Nós estamos lutando por um direito, estamos reclamando por algo que está acontecendo, que ao nosso ver não é tão legal. Já o artigo de opinião, não é? Que é um texto argumentativo também, em que o locutor, aquele que escreve, discute uma questão polêmica com o objetivo de influenciar o leitor, de transformar a sua opinião sobre a questão em debate. Então, no artigo de opinião, esse é o objetivo, não é? De quem escreve, não é? É tentar influenciar aquela pessoa que vai estar lendo, não é? Aqueles leitores a concordar, não é? Com o que ele está opinando, não é? Com aquela questão que está em debate, não é? Sendo debatida ali por aquele escritor. Então, voltando só um pouco, né, lembrando, eu gosto muito, não é, e sugiro que vocês também prestem atenção quando um cronista ele está apresentando, né, ele escreve uma crônica, não é, ou aquele escritor que escreve um artigo de opinião onde ele detalha, não é, ele tenta convencer, não é, o leitor a aceitar a sua ideia e a ver pontos que muitas vezes o leitor que não é muito atento, ele não percebe detalhes que estão nas entrelinhas. Então, é muito importante, minha gente, ler, reler, escrever, reescrever, analisar, não é? Os discursos, ter paciência de pensar, depois que ouvimos uma informação ou lemos qualquer texto, é muito importante você analisar o que foi falado, analisar também a nossa fala, não é? Isso é muito importante. Isso nos aperfeiçoa. Vocês sabiam disso? Então, pratiquem aí, não é? A leitura, a releitura, a escrita, a reescrita, isso é muito valioso. Em função dessa finalidade, esse gênero textual organiza-se dessa forma: tese, argumento, contra-argumento e conclusão. Então, dentro de um artigo de opinião, nós percebemos este segmento aqui, não é? A tese, o argumento, contra-argumento e a conclusão. Vamos seguindo. A tese, proposição, a tese ou proposição, você pode falar, não é? Tanto tese como proposição é o ponto de vista, é a posição a ser defendida ou contradita sobre um determinado assunto ou fato. Então, a tese é esse ponto de vista do escritor, onde você percebe que ele está defendendo ou contradizendo aquilo que aconteceu. Então, é importante perceber essa diferença. Quando você lê, relê, você encontra, não é, dentro do artigo de opinião, você consegue ver estes elementos. Então, leiam com atenção. O argumento. A argumentação são recursos ou procedimentos que o autor utiliza para fundamentar ou sustentar a tese apresentada. Exemplos, dados estatísticos, citações de pessoas, de autoridades no assunto tratado, justificativas de ideias que sejam de consenso geral, comparações, apresentação de contra-argumentos que antecipem os argumentos do leitor. Então, aquele escritor, não é, detalhista, ele presta atenção, ele coloca tudo, sabe, nos mínimos detalhes. Não deixa faltar nada, porque ele sabe que ele pode ter alguém que pode contradizer aquilo que ele está defendendo. Então, ele se imune, não é? Ele usa suas armas na sua escrita
para se defender, não é? Então, isso é muito importante, minha gente, ter conhecimento. O conhecimento é algo que ninguém pode roubar de nenhum de nós. Então, estejam aí prontos, afiados para avançar no conhecimento. Vamos avançando. Conclusão. A conclusão é a síntese feita com base em tudo que foi exposto na argumentação. Ou seja, a conclusão retoma as ideias básicas de forma resumida e apresenta a dedução final com base em todos os argumentos e dados apresentados. Então, a conclusão é o fechamento do texto. Então, ele deve ser feito de forma, não é, bem detalhada, fechando ali tudo que foi colocado no início, argumentado, e aí, aqui nós temos, foi detalhado aí para vocês, não é? Cada parte de retomada das ideias. Vocês estão no 7º ano, estão avançando, e aí eu tenho certeza que a professora de vocês já está trabalhando com vocês as produções textuais. Então, começa pelo texto narrativo, descritivo, e aí depois vocês avançam para o texto argumentativo, e quando vocês começam a dissertar e que seguiram todos esses passos, né, de forma tranquila e organizada, vocês conseguem desenvolver uma ótima redação. Então, vocês estão no meio da aprendizagem, não é? Então, aproveita, preste atenção, anota cada detalhe, visita e revisita essas aulas, porque é de suma importância para vocês. Vamos lá. Hora de praticar, não é, este conhecimento. Agora que você aprendeu a diferença entre fato, opinião, tese e argumento, elabore exemplos da convivência diária com familiares e amigos. De preferência, que os exemplos se relacionem entre si. Então, tenta criar um texto, né? Confeccionar, criar, são sinônimos. Então, tenta formar aí um texto, não é? Vai tecendo, não é? Esse texto, escreve uma parte, a introdução, não é? Pensa num fato, algo que foi relevante durante a semana, e aí você vai lá, pensou no fato, coloca lá o título. Depois que você colocou o título, você vai e faz a introdução. Vem com a sua opinião, não é? Usa, tenta, revisita a aula, presta atenção, não é? Lê novamente, relê o que é fato. É a mesma coisa que acontecimento. Algo que aconteceu, não é? Ou durante a semana, durante o mês, algo que foi relevante, importante para você ou para a sua família. E aí você escreve lá o título. E aí você dá a sua opinião. E a tese é o ponto de vista. Você coloca o seu ponto de vista. E aí depois você argumenta aquilo ali, dizendo que concorda, discorda, não é? E aí você faz ali a sua argumentação, diz o que é que você pensa, tá? Então, coloca ali o que é que você pensa. E aí faz a conclusão, não é? Aquele fechamento, retoma a ideia lá em cima, não é? Que é o fato, não é? Sem perder a linha de raciocínio, na aula de coesão e coerência textual, nós aprendemos, não é? Os conectivos que ligam uma ideia a outra, e aí vocês trabalham em cima desse texto e vai testando, vai se aperfeiçoando na produção textual, tá? Então, esta aula, ela traz para a gente informações que são de suma importância para a escrita. E a escrita, ela é aperfeiçoada a partir do momento que escolhemos crescer nesse aprendizado. Então, nós temos duas opções. Ou concluir o nosso ensino fundamental de forma satisfatória, ou concluir, não é, com um débito neste aprendizado. Então, este aprendizado que envolve escrita, leitura, pesquisa, requer tempo. Então, escolhe aproveitar, usar esse tempo aí que você tem,
tá? De forma mais preciosa possível, porque tem muita coisa legal para vocês aprenderem depois desta fase, tá? Então, a nossa aula de hoje é a segunda aula de notícia e reportagem. Ela terá continuação com a professora Camille na próxima aula do 7º ano. Então, espero que vocês estejam bem, não é? Cuidem-se, cuidem também da sua família e vocês possam também diariamente, eu sei que vocês estão em contato com a professora de vocês, então estejam, não é, conversando, discutindo com ela o que vocês viram nesta aula. Então, isso é muito importante. Tudo que é produzido é para facilitar o aprendizado para vocês, tá bom? Então, a nossa aula termina aqui. Até mais. Nos vemos em breve.